Então, pessoal, qualidade de vida chegando. Já estou aqui com a biomédica a doutora Carla Mocellari com caixinhas de felicidade e beleza. Tipo isso, doutora. Tipo isso, a Rose já tava de olho nas caixinhas aqui. Já querendo pra vida, levar pro coração. Mas a caixinha de felicidade também precisa ter cuidado, Cuidado. É sobre esse caminho do meio, sobre esse equilíbrio, né, na hora da gente fazer esses procedimentos, principalmente os faciais. Exato. Que a gente tem que ter. Gente, hoje o assunto a gente vai falar um pouquinho sobre preenchimento, sobre ácido hialurônico, tá? Então, os preenchedores faciais, eles são extremamente seguros, só que o importante a gente tem que saber é quantidade, tá? O ácido hialurônico é um componente que a gente tem no nosso corpo, tá? Então nós temos naturalmente ácido hialurônico no nosso corpo que a partir dos 25 anos de idade a gente começa a ter uma degradação, tá, deste produto. Essas caixinhas... Eu gosto que ela fala com leveza e chique, mas muito chique, a gente começa a ter uma degradação. Cai tudo, mulherada! Vai caindo, vai gente. caindo. E aqui são as opções, na verdade, que são biocompatíveis, tá? Então o ácido hialurônico, ele é um produto extremamente bem tolerado no nosso corpo, tá? Dificilmente, às vezes, a gente consegue ou tem alguma reação adversa, exceto quando a gente pensa em grandes quantidades, tá? Então, é um produto muito seguro e o que eu trouxe de bacana, que eu acho que é muito importante, assim, a pessoa quer fazer, às vezes na mesma sessão, eu quero usar 1 ml, mas eu quero preencher lábio, eu quero preencher um pouquinho da minha olheira e eu quero preencher um pouquinho do meu queixo, tá? Eu acho importante falar assim, gente, a escolha e os pontos são diferentes, tá? Então, um preenchedor labial necessariamente não é o mesmo produto que a gente vai usar para um preenchimento de olheira. Tá. Produto de acordo São com cada região. produtos de acordo com cada região. Por isso que eu trouxe essas caixinhas bem lindas aqui pra vocês. Então, assim, acho que é Natal, escolhas de produto. Produtos para região de preenchimento de olheira, a gente precisa pensar num produto que não vai reter água, tá? Então, a escolha nossa profissional, porque a gente não quer ter olheiras, a gente não quer ter bolsas nessa região. Diferente de um produto que às vezes no lábio a gente quer uma hidratação, a gente quer que o ácido hialurônico retenha água. Então quando o paciente pede assim, eu vou querer fazer esse 1 ml, eu posso usar aqui na olheira e usar no meu lábio? O paciente já quer utilizar o dinheiro, né? Então a gente não consegue, então são produtos diferentes para cada região. Então quando a gente explica, não tem como usar. Produtos de grande densidade, a gente quer trazer mais volume, digamos, quero trazer meu queixo, eu tenho uma retração no queixo, quero que esse queixo volumize mais pra frente. Na avaliação a gente vai determinar então um produto com uma densidade maior, que ele seja mais rígido para ter esse pronunciamento desse queixo. Quando a gente pensa no ângulo de mandíbula, né? A gente vê muito, né? Que vê muito, mas, né? Mas, doutora, eu tenho uma curiosidade, porque eu vejo que hoje a gente tem um termo para isso que eu não tô me lembrando, claro que a doutora vai lembrar. Eu acho que é harmonização facial, né? A gente ouve tanto falar em harmonização facial. Daqui a pouco a gente vê aqueles antes e depois que as pessoas simplesmente pegam e montam um outro rosto. A gente tem visto muito isso. Sabe, Rose, que isso é muito delicado. Eu acho que as pessoas às vezes idealizam uma face que necessariamente às vezes não é nem compatível com o biotipo da pessoa, né? Então, essa análise, assim, eu acho que é muito importante do profissional avaliar a quantidade e a transformação. Eu já tenho pacientes que às vezes me trazem uma imagem que eles querem se transformar. Gente, isso é muito delicado, né? Então, é delicado. Trazem a referência, né? Eu sou assim, vou me transformar então, nessa pessoa. É muito delicado. A estrutura óssea facial de cada um é única. Então, necessariamente, às vezes, tu não vai conseguir criar aquele, né? Então, a gente não consegue transformar completamente. A gente não vai conseguir criar um ângulo similar a um ator, alguma coisa, né? Porque as pessoas trazem muito aquela... E acredito que nem deve, né, doutora? E nem deve. Porque essa mudança não pode ser usada como tem sido. Ela tem que ser sutil, ela tem que ser gradual, porque a doutora vai poder explicar melhor. Esses preenchedores, no momento que a gente coloca, e na hora, ele já tem o resultado, ele já fica modificado, né? Modificado. E assim, a gente pode fazer uma transformação maior?
Pode, eu acho que pode, só que de forma gradual. Então não vai fazer tudo numa vez, até porque é a questão da identificação pessoal, né? Claro. Então, gente, você se olhava de uma forma, né? E aí daqui a pouco colocou 10, 15, tô dizendo exageradas quantidades de ml. Que são os lábios que estão desfilando por aí. Agora fica gritante que não é natural. Então, ok, quer ter um pouco mais de lábio? Bacana. Ok, bacana. Então, o que eu penso muito assim, a gente consegue construir, os pacientes que me buscam, tem gente que quer e tem estrutura para ter um bocão, tem pessoas que têm estrutura, são pessoas altas que têm um ângulo maior, a gente tem que saber respeitar os nossos limites, as nossas medidas, as proporções de lábio superior e inferior, né? Então a gente sabe que hoje, harmonicamente, o lábio superior é um pouquinho menor do que o lábio inferior, então para ser um lábio um pouco mais sensual, tem pessoas que harmoniosamente tem lábios iguais e fica bem, mas é dentro do contexto individual de cada um. A gente sempre busca trazer um lábio, então, inferior um pouco menos carnudo, né? O lábio inferior um pouquinho mais carnudo, mas de forma natural. Por isso, a importância da escolha do produto do ácido hialurônico específico para cada região. E aí sim fazer uma harmonização facial, não uma desarmonização. Que é o que nós temos acompanhado por aí. Existem opções de ácido hialurônico de sustentação também, tá? Que a gente fala muito que são ácidos hialurônicos que fazem um efeito de lift, tá? Então, aqui até tem uma das opções assim, ó. Ácidos hialurônicos de sustentação também existem, eles não fazem só uma questão da projeção, mas eles vão ocupar uma região de uma gordura que a gente perdeu, de uma estrutura óssea, porque com o envelhecimento a gente perde a parte de gordura, de sustentação, principalmente no nível da região da bochecha. E esse ácido hialurônico que tem o efeito de lift, ele vai ocupar então aquela perda que a gente teve para fazer sustentação. Então ele não vai fazer uma grande transformação, mas ele vai trazer de novo a sustentação que a gente perdeu. Esse viço que a gente vai perdendo. Que vai perdendo. Uma das coisas que eu gosto de fazer uma analogia... Esse aqui que eu vou pedir de Natal. Então. Papai Noel, este. Oi, bom velhinho, amigos. Eles são feitos para sustentar o tecido, para dar, na verdade, de novo aquela estrutura que às vezes a gente tenha perdido. E ele não vai fazer uma grande transformação visual, mas vai trazer o efeito de rejuvenescimento. Então hoje, principalmente assim, as grandes quantidades eu acho que precisam ser muito bem avaliadas, né? Porque a partir do momento que tu repõe talvez uma perda que tu tenha tido, tu já vai estar mais jovem. Salientar alguma coisa que tu tem, né? Digamos assim, o paciente, olha, você tem um olho, né, mais marcado, mais definido, então vamos melhorar a qualidade, então daqui a pouco dessa pele do olho, sem criar outras coisas para chamar tanto atenção. E aí a gente pode misturar, doutora, fazer essa variação e colocar preenchedores nos pontos necessários e usar o Botox, por exemplo? Pode. Essa é a parte bacana da harmonização. Então assim, a gente vai tratar com o Botox as linhas que já estão marcadas, são as linhas dinâmicas, eles vão, né, paralisar aquela ação do músculo, vai tratar as linhas e, digamos, a escolha, um preenchimento de sustentação, um preenchimento leve no lábio para fazer a harmonização completa. Mas a gente sempre pensa assim, olha, isso pode ser feito numa mesma sessão? Pode, mas a gente limita uma quantidade exagerada de produto. Um paciente, um homem que tem uma mandíbula pequena, né, tem uma estrutura de mandíbula pequena, comportaria uma mandíbula maior? Sim, podemos construir com mais ml, mas a gente faz passo a passo. Então, e quanto tempo dura? Os resultados, a maioria deles duram em torno de um ano e meio, bastante. Eles vão degradando, o ácido hialurônico, a partir do momento que você coloca, ele vai se moldar ao nosso tecido, ele vai se estruturar no nosso tecido, ele vai reter água, o ácido hialurônico também retém água, então por isso que eu sempre falo assim, o resultado, a gente faz antes e depois, maravilhoso, mas a gente faz um retorno de 15 dias, porque ele vai ficar, né, mais natural, ele vai reter água, ele vai se acomodar, e esse resultado se mantém um ano e meio. Por isso que a escolha de bons produtos também, né? É fundamental para obter, né, esses resultados. Mas sempre salientando, gente, não façam grandes transformações porque depois se arrepender. Eu falo, ácido hialurônico tem antígeno, tá? É bom, a gente consegue reverter, a gente consegue remover o excesso. Mas, aqui tu vai fazer um passo a mais, de colocar para reverter. Passinho de cada vez. Muito mais tranquilo. Tem indicação de botar 3 ml, então botamos 3, vamos espera 15 dias, espera um mês,
reavalia, vê se tu te gosta, né? Então a gente não precisa fazer esse imediatismo assim do antes e depois tão agressivo. Direciona tanto a vida da gente agora, a gente quer tudo pra ontem, né? E aí as pessoas às vezes acabam não se identificando. Claro, Não é uma imagina. transformação. O espelho é muito crítico, ele não mente. Não, e às vezes a gente tá num momento assim que tu quer transformar e daqui a pouco é só um momento, né? A gente sabe muito o que acontece, aquela coisa, hoje eu quero um bocão. Tá, e daqui a pouco, né, a pegada já tá diferente. Então vamos construir este lábio, vamos fazer ele de forma mais natural, né? Vamos construir essa sustentação. As sustentações com ácido hialurônico, eu acho que a parte mais bacana é que elas não transformam. Elas só te trazem aquele aspecto de jovialidade. Tá, então isso que eu acho é o que todo mundo busca, é o que né? todo mundo busca, né? Então eu tenho muitos pacientes que vêm assim, me trazem uma foto já de jovem, né? Então, eu vou trazer. Eu quero aquelas bochechinhas de novo, né? Essa é a gordura que a gente perdeu, essa gordura de forma mais profunda, que com ácido hialurônico indicado para a parte mais próxima do osso, ele vai fazer, né, as vezes dessa gordura que a gente perdeu. Eu já vou fazer a minha consulta de milhões maravilhosa. E fazendo esses retoques sutis. Mas é isso, né? Agendar realmente uma avaliação, doutora, ver o que é preciso, o que a gente idealiza, né? Porque às vezes o que a gente tem vontade também não é o que a gente precisa. E só um profissional vai poder dar esse feedback pra gente, vai poder dar esse retorno e a gente construindo esse resultado. Isso eu aprendi com ela. Só ela, sei lá. Perfeito. Obrigada. Eu que agradeço.